Boa tarde, paz do Senhor, tudo bem? Está começando mais um Sala de Visita para você ligado aqui na DFM e também acompanhando pelas redes sociais. Esse programa a gente abre aqui a casa para receber amigos, convidados, pastores, autores e nessa série estamos recebendo alguns dos autores da nossa CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Então eu te peço que você compartilhe esse conteúdo e envie para alguém que com certeza será muito abençoado. Bom, hoje uma alegria muito grande receber o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves é pastor da Assembleia de Deus em Casa Branca, no Piauí. Ele também é escritor e articulista, é bacharel em teologia pelo Seminário Batista de Teresina e graduado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também é pós-graduado em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná e mestre em teologia por essa mesma instituição. Ele é autor de diversos livros, dentre eles Defendendo o Verdadeiro Evangelho, Rastros de Fogo e Por que Caem os Valentes, todos eles publicados pela nossa CPAD. Pastor José Gonçalves, paz do Senhor, seja bem-vindo ao Sala de Visita. A paz do Senhor, meu amado, para mim é um prazer e, ao mesmo tempo, um privilégio estar aqui com os irmãos para participar deste programa, trazer aqui a nossa contribuição dentro do universo literário. Estou à disposição dos irmãos para nós desenvolvermos aqui essa conversa que eu acredito vai ser muito edificante para a Igreja do Senhor. Com certeza, pastor José Gonçalves, sem dúvida alguma. Queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a oportunidade, de ser um dos comentaristas da nossa escola dominical, essa frente tão importante da nossa igreja, e a sua obra, A Igreja em Jerusalém. É o livro de apoio da edição vigente, que está nesse momento aí já caminhando para a metade, quase que para a conclusão, né, pastor? Exatamente, é o livro do trimestre que acompanha as lições bíblicas. Esta é a 11ª lição bíblica que eu escrevo pela Casa Publicadora, nossa CPAD, a Igreja em Jerusalém. Nós temos aí um livro que trata aí dos primeiros 15 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos a Igreja de Jerusalém aí como protagonista, ocupando todos os espaços e se tornando modelo para as demais igrejas que estavam sendo implantadas ou ainda iam ser implantadas. Então essa revista veio num bom momento, porque ela tem tudo a ver com nossa identidade pentecostal. Eu estou até surpreendido pelo volume de correspondências que nós temos de pessoas no Brasil e até fora do Brasil, onde nossas lições são adotadas, que estão sendo edificadas, que estão sendo abençoadas com o conteúdo que foi produzido neste trimestre. Então, nosso objetivo é esse, realmente ver a igreja discipulada e a igreja edificada na palavra. Me conta um pouquinho como é que foi a escolha desse tema, pastor. Como é que o senhor chegou a esse estudo para falar justamente sobre a igreja em Jerusalém? Partiu do senhor ou partiu da nossa casa, a CPAD? As lições bíblicas, elas são... o currículo é promovido pela nossa CPAD, pela nossa editora. Ela escala, na verdade, os comentaristas aí, de acordo com as suas afinidades, com o preparo teológico, e leva um conjunto de coisas aí para poder, na produção de uma revista dessa. Então, mas a temática é sugestão da casa, da editora, e a nossa participação dá-se, na verdade, na construção do comentário, desde aí as leituras diárias até o comentário todo que nós temos no corpo da revista é uma produção do autor. Então é uma parceria, na verdade. A editora nos manda a sugestão do tema, na verdade o tema, a temática a ser escrita e o título de cada lição bíblica que a gente vai trabalhar. Mas é só isso que a gente recebe e aí cabe a nós buscar no Senhor a graça, a direção, a inspiração e muito trabalho para produzir as lições bíblicas, viu? Pastor, o senhor é um frequentador de escola dominical há muitos anos. Conta um pouquinho para a gente dessa relação sua com a escola dominical. E emendando aqui uma pergunta, me conta um pouquinho das lições que nós podemos extrair desse seu tema aqui, que está vigente. Aliás, todos convidados, a acompanhar esse conteúdo que está sendo desenvolvido nas escolas dominicais aos domingos. Todos devem participar, pastor?
Exatamente, eu sou um entusiasta da escola dominical porque eu sou fruto da escola dominical. Eu me converti em 83, 1983, e logo ali foi inserido numa classe de EBD. Então eu fui discipulado, eu fui formado aí nos corredores da escola dominical, né? Bem simples, a gente sabe como era a estrutura naquele tempo, mas aquilo produziu uma identidade, uma identidade cristã, né? Ela foi responsável pela formação do meu caráter cristão, da minha identidade cristã. Então a escola dominical ela tem uma relevância muito grande. Ela discipula, ela dá uma cara, né? Na verdade, eu falo que a Assembleia de Deus hoje ela tem um rosto, tem uma identidade, porque os seus membros eles são incentivados a participar da EBD. Eu já preguei em vários lugares do Brasil e também fora do Brasil, mas as igrejas de fala portuguesa, as igrejas que adotam nossas lições, a gente vê aquele perfil, aquela identidade. Isso é fruto exatamente da EBD. A Assembleia de Deus ela cresce ao longo aí dos anos, e a gente vê que a escola dominical, as lições bíblicas, desde a década de 30, com os primeiros comentaristas, Neil Katzberg, Samuel Nistrom, foram os primeiros a se revezar nos comentários bíblicos, nas revistas do formato que nós temos hoje, eles foram responsáveis, na verdade, as lições bíblicas, por dar essa cara, esse rosto à Assembleia de Deus. Então eu sou realmente um entusiasta. Nós somos aqui uma igreja pequena, mas tem uma escola dominical grande para a glória de Deus, né? Tá certo, pastor. Muito bom, muito bom. Eu sei que tem muita gente que frequenta a escola dominical desde criança, né? E essa é uma marca forte que a nossa igreja tem. Aliás, que a CPAD faz questão de trabalhar e gerar os conteúdos para as diversas faixas etárias. E nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente de honra da CPAD, ele sempre fala que a escola dominical é aquela escola onde ele é aluno desde sempre e nunca vai concluir esse curso porque sempre tem algo para aprender. É uma verdade que todo crente assembleiano acaba enfrentando, né? É verdade. Inclusive, ele gravou um vídeo, ele postou aí nas redes sociais, pastor Zé Wellington, sobre a escola dominical. Eu achei aquilo fantástico, eu repostei. Teve, assim, uma visualização, o pessoal gostaram daquele apoio que ele deu ao EBD, porque ele tem uma história, né? Ele tem uma carreira dentro da Assembleia de Deus, dentro da escola dominical, e a gente fica feliz por isso. Encontramos pastores aí que incentivem, apoiem a escola dominical. Então, a EBD realmente ela tem uma função primordial dentro da nossa denominação, né? Pastor, me conta um pouquinho aí, para a gente destacar mais uma vez, quais lições o senhor acha extremamente importantes falarmos a respeito da igreja em Jerusalém? Para quem não acompanhou essa lição e de repente ficar com aquele gostinho de correr atrás, pegar essa revista, pegar esse livro de apoio e atualizar aí o seu estudo, entendendo melhor essa jornada maravilhosa da igreja em Jerusalém. Muito bem. As lições bíblicas, como os meus comentários são mais expositivos a partir do texto, e isso até é uma bênção para nós quando pegamos temática como essa da Igreja de Jerusalém, que se prende especificamente ao texto bíblico, né? Então, são estudos expositivos, de forma indutiva também, que a gente trabalhou, para exatamente ser de fácil acesso ao estudante da Bíblia, ao aluno, e incentivar, fomentar aí a identificação, o diálogo com o texto bíblico. Então, todas as lições bíblicas, todas elas são lições assim, chamativas, são lições que prendem o leitor, porque elas são retiradas exatamente do contexto bíblico. Por exemplo, a igreja que nasce do Pentecostes, que é que nós vamos trabalhar aí os primeiros capítulos do livro de Atos. Nós vamos falar da igreja modelo, que a igreja de Jerusalém se tornou, né, uma igreja que é modelo para as demais igrejas. Nós vamos falar aí do enchimento do Espírito Santo na vida do cristão, a questão da moral ética, que é a questão da mentira, foi tratada com muita graça também. Então nós temos aí uma série de lições na revista que são realmente impactantes para a vida da igreja, né, para a edificação da igreja. E nós que somos pentecostais, que temos o livro de Atos, não apenas como um livro de narrativas bíblicas, um livro de caráter histórico, ele é. Na verdade, ele é um livro de história, mas ele é muito mais do que isso. Como diz o Ward Marshall,
Atos, né, na verdade, Lucas foi um teólogo que escreveu a história. Isso é muito diferente de você pegar um livro que é apenas um livro do passado, um livro que ficou lá enterrado no passado. Não, Atos é um livro atual. Os pentecostais, desde os primeiros, das primeiras gerações dos pentecostais, desde o início, na verdade, eles tomam Atos dos Apóstolos como um livro não apenas de narrativas para relembrar o passado, mas um livro atual, um livro para a igreja viver, né? Aquilo, como diz o Menzies, essa história é a nossa história. Então, o livro de Atos é a história da igreja, a história da igreja do passado, a história da igreja do presente, né? Então, é o Espírito Santo atuando na história, revelando Jesus e fazendo com que a igreja avance neste mundo. Então, realmente é uma leitura fantástica, né? Então, nós pentecostais, desde da escola de Tofika no Kansas, com Charles Fox Parra, ele começa com a leitura de Atos dos Apóstolos, né? Você vai observar que ele se reúne ali e tem Atos dos Apóstolos como o livro modelo, o livro padrão. Me lembro também que William Howard Durham, que foi um pentecostal de Chicago, que Gunavingre frequentou a missão da Avenida Norte, ali em Chicago, ele publicou um artigo, né, e bem no início do pentecostalismo, onde ele faz várias perguntas. Ele diz: o tempo dos milagres já passaram, Deus ainda cura enfermo, Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Ele diz: vai na missão da Avenida Norte e você vai saber se isso é verdade. Então, os pentecostais viviam a realidade, né? Viviam a realidade da igreja. E o livro de Atos é esse livro maravilhoso que a gente está estudando neste trimestre. Então, realmente, eu recebi até um e-mail do irmão dizendo que na igreja que ele frequenta, eles tiveram oração depois da leitura das lições bíblicas, e Jesus batizou no Espírito Santo, Jesus fez presente de uma forma extraordinária. Então, isso realmente é maravilhoso quando a gente fala sobre a igreja de Jerusalém, viu? Tá certo. Então, olha, você que está acompanhando e entendendo, este é o pastor José Gonçalves, nosso comentarista de uma das lições de escola dominical, está vigente nesse trimestre. Portanto, visite a escola dominical aí na sua igreja, na Assembleia de Deus mais perto de você, ou outras igrejas também que acabam utilizando a nossa lição bíblica pela CPAD, e entenda sobre esse assunto. Tenho certeza de que você vai poder desenvolver muito e ter mais intimidade com esse tema abençoado da igreja em Jerusalém. Nós estamos agora em qual lição mesmo, pastor? O senhor está acompanhando aí a aplicação do seu alvo de estudo, né? Sim. Nós estudamos, desde os primeiros, nós vimos agora a igreja, vamos ver a igreja que é formada na casa de Cornélio, né? Uma igreja gentia, que se forma com a conversão de um cidadão romano, né, que era Cornélio, ali em Atos 10, na verdade, e ali inicia-se a igreja entre os gentios, né? Até então a igreja estava limitada ali aos judeus, mas com a inserção, com a chamada de Pedro para pregar o evangelho na casa de Cornélio, depois que Cornélio tem uma visão dramática, aquela visão lá de Atos 10, que ele está orando na hora nona, e o Espírito de Deus, o anjo de Deus, na verdade, aparece a ele, e manda ele chamar Pedro, que estava em Jope. Então ali começa a missão gentílica, né, mas ali ainda dentro do território, vamos dizer, de Israel, que nós temos ali, mas realmente é uma missão aos gentios. Então, nós vemos ali que a igreja ela se expande de uma forma extraordinária, né? Ela alcança, ela vai cumprir aquilo que Jesus disse, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, né? Nós vamos chegar ainda na lição dos confins da terra, na lição da igreja, quando ela vai para alcançar povos ainda não evangelizados, que a gente chama até povos pagãos, naquele contexto do livro de Atos, né? Então, realmente... E eu tenho colocado no livro de apoio, quem está acompanhando, eu traduzi algumas cartas dos missionários da Assembleia de Deus, pioneiro Daniel Berg, Gunaving, cartas de 1914, 1915, que mostra a implantação da igreja
em diferentes partes do Brasil, né? Principalmente aqui no Nordeste do Brasil, bem aqui no vizinho estado do Ceará, que eu estou aqui na região limítrofe aqui desse estado. E nós vimos como os missionários, eles escreveram essas cartas para agradecer ao apoio financeiro que tinham. Era um apoio pouco, mas era muito importante para eles. No tempo que eles mandaram essas cartas, foi para o O.L. Bjork, que era na Suécia. Bjork foi um apoiador, ele era um pentecostal que se converte no início de 1907, né, com o ministério de Andrew Johnson, e ele manda ajuda financeira aqui, e essas cartas foram publicadas no Brugmund Roster, que era o Grito do Noivo, um jornal sueco que era publicado de linha pentecostal. Mas também há cartas que eu coloquei no livro, enviada para pentecostais suecos também, mas que moravam nos Estados Unidos, que publicavam no jornal Sunny Vittne, que era o jornal O Testemunho da Verdade. Esse jornal também deu grande apoio aos missionários aqui no Brasil. O Andrew Holmgren, que era um amigo do Navingre, ele mandou muitas ofertas para cá, ajudando a implantar a missão aqui no Brasil. E ele veio aqui em convenções na década de 30, ele esteve aqui no Brasil, visitando o trabalho dos missionários. Então, nesse livro de apoio, eu fiz questão de colocar essas cartas para que o leitor, né, o aluno da escola bíblica, tenha contato para saber como foi o trabalho de implantação, o sofrimento que esses missionários passaram. Foi uma coisa assim que a gente fica admirado da abnegação, do compromisso, da renúncia que eles tiveram. Então, a gente vê como se a igreja de Atos estivesse repetindo naqueles dias deles aqui na implantação da Assembleia de Deus. Um tempo muito difícil, mas eles se doaram, se deram a própria vida para que hoje a Assembleia de Deus fosse essa gigante que ela é. Muito bom, muito bom. Se você quiser conhecer mais sobre essa obra, portanto, procure aí na CPD mais perto de você ou pelo site também e adquira esta obra lançada, está em vigência nesse momento, é a lição de escola dominical que está sendo aplicada nas igrejas e o tema é a Igreja em Jerusalém. Pastor José Gonçalves, outras obras que o senhor tem, a Glossolalia e a Formação das Assembleias de Deus. A gente vai querer em algum outro momento bater um papo mais aprofundado sobre esse tema, mas dá um panorama para a gente sobre essa obra e eu quero desde já agradecer aqui a sua participação. Muito bom poder te ouvir. Esperamos poder contar mais vezes com o senhor, com o seu conhecimento aqui nas participações no quadro Sala de Visita. Mas conta para a gente, essa obra aqui, ela fala do quê? A Glossolalia e a Formação da Assembleia de Deus é uma obra de cunho histórico-teológico. Ela procura resgatar as raízes das Assembleias de Deus, aí mais na linha escandinava, dos batistas suecos que vieram de Chicago, Navingre e Daniel Berg. Havia alguns nós ainda não amarrados, algumas pontas soltas na história do pentecostalismo. E estava dando vazão para interpretações que estavam fugindo da realidade da nossa história. Então, eu realmente, foi depois de alguns debates que tivemos em redes sociais com alguns autores, que eu vi que não estavam seguindo a linha histórica que a gente conhecia. Então, para isso, eu fiz um investimento na literatura escandinava, né, das fontes primárias, de livros escritos pelos próprios autores no começo do pentecostalismo, que na minha retaguarda você está vendo aqui esses muitos livros aqui, a maioria em sueco, né? Acho que tem uns 200 volumes aqui atrás, mais ou menos, em sueco, que são livros que contam a nossa história, né? A partir da fundação da Assembleia de Deus aí, quando os missionários chegam aqui para implantar o trabalho, que na verdade começou com fé apostólica, né? Então o livro ele vai trabalhar no resgate histórico e também na parte teológica. Por que a Assembleia de Deus crê no que crê? Por que ela não crê diferente? Por que ela se diferencia, por exemplo, da fé reformada? Por que ela tem essa linha? Então existe uma matriz teológica por trás disso. Então eu fui mostrar a matriz. Onde é que está essa matriz? Para isso, nós documentamos este livro aí, está muito bem documentado, né? Está aí todo referenciado com fontes primárias. Então, para a gente conhecer o nosso DNA, onde estão nossas raízes, onde está o nosso DNA. Então, a Glossolalia vai responder esta pergunta.
E esse livro tem um eco muito grande, né? Tanto aqui, como ele já está cadastrado no Flower Heritage Center, que é o Centro de Arquivo das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, né? Que o Darren Rocha, que é um colega nosso, ele achou bem interessante esse livro e está lá para pesquisa, né? Eu conversei com um colega de Chicago também, o Joel Wright, né? Ele leu o livro está sendo citado, aliás, foi citado num livro escrito por Batista Sueco, revisando a história do pentecostalismo. Esse livro deve sair no Brasil, ser traduzido. Então o livro, eu fico feliz por isso, porque o livro ajudou, né, no resgate, né, da nossa história, e vai contribuir muito para a historiografia do pentecostalismo. Que maravilhoso poder fazer parte dessa pesquisa, né, pastor? Fazer esse levantamento e poder mostrar com mais detalhes, poder dar suporte para quem quer entender melhor a história da nossa igreja, que é impressionante, né? Quanto tempo o senhor levou aproximadamente aí nessa pesquisa? Conta um pouquinho pra gente. O livro, o Glossolalia, foi 2 anos de pesquisa, né? Eu gastei 2 anos, foi no período da pandemia, aproveitei a pandemia que tinha mais tempo para... Que pastor tem que se virar nos 30, né? É pastor de igreja, de tempo integral, que eu sou, e escritor também. E para escrever, você precisa de tempo, de muito tempo para pesquisar, para formatar os pensamentos. Então, nesse período de 2 anos aí que nós tivemos de pandemia, eu apliquei a pesquisa, né? E graças a Deus a gente conseguiu um farto material, né? Eu importei muita coisa da América do Norte e também da Suécia, né? Graças a Deus eu tive acesso às fontes e o pessoal com quem eu tive contato me disponibilizaram e esse material chegou aqui e nós fomos trabalhar para conhecer aí as raízes das Assembleias de Deus. Tem coisa que me surpreendeu, tem coisa que eu ficava chocado quando eu lia, né, que eu tinha aprendido de um jeito e a coisa tinha acontecido de outra forma. Mas ainda tem coisas ainda que eu pretendo futuramente escrever um livro, Escandinavos em Chamas, tá? Aqui esboçado esse livro, onde a gente vai mostrar mais algumas coisas da vivência dos missionários que ainda falta a gente conhecer, viu? Tem muita coisa interessante aí para a gente trabalhar ainda. Mas o Glossolalia foi o ponto de partida. Tá ótimo, muito bom mesmo. Bom, pastor, fica à vontade para deixar aí as suas considerações e se o senhor quiser compartilhar também alguma rede social, eu sei que o senhor está numa terra muito boa, né? Está ali em Água Branca, no Piauí. Um abraço a todos os assembleianos. 40 graus aqui agora. Hoje está 40 graus, pastor? 40 graus, 37 a 40. E deve estar frio, né? Um abraço para os irmãos. Eu quero agradecer, para mim foi um privilégio participar deste momento, né, que eu creio que tem edificado a igreja no Brasil. Parabenizar a Assembleia de Deus no Belém, pastor Zé Wellington Sênior, pastor Zé Wellington Júnior, que é um amigo nosso. Eu tenho a grata alegria de ser seu amigo, ter mais companheiro aí no estado de São Paulo, que é um estado tão grande e abençoado, tem uma igreja grande, forte. Eu fico feliz por a igreja ter esse espaço para divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, ore por nós aqui no Piauí, no Nordeste brasileiro. Tá joia, muito obrigado, pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, escritor e articulista, um dos nomes da nossa CPAD. Deus abençoe o senhor e até a próxima, se Deus quiser. E obrigado você também que está ligado com a gente aqui no Sala de Visita. A gente se encontra em um próximo encontro, sempre trazendo convidados especiais, suas obras, seus trabalhos e contando com você, orando e divulgando esses bate-papos, essas entrevistas. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muita gente, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser, e paz do Senhor.